Sara e eu faço parte do Núcleo de Estudos em Pesquisa em Tecnologia da Informação, o NEPET. E eu estudo no Instituto Federal Goiano Campos Sales. E hoje eu vou estar resolvendo o exercício 1008 da plataforma Bcrout usando o Python 3. O nome do exercício é salário. Vamos ver o que ele pede. Escreva um programa que lê o número de funcionário, seu número de horas trabalhadas, o valor que ele recebe por hora e calcule o salário desse funcionário. Então, deu para entender que a gente vai ter 3 arquivos de entrada, certo? O número do funcionário, o número de horas trabalhadas e o valor que ele recebe por hora. A seguir, mostre o número e o salário do funcionário com 2 casas decimais. Deu para entender também que a gente vai ter 2 prints no nosso código. Entrada. Vamos se preocupar agora com o nosso arquivo de entrada. O arquivo de entrada contém 2 números inteiros e um número com 2 casas decimais, representando o número do funcionário, a quantidade de horas trabalhadas e o valor que o funcionário recebe por hora trabalhada. Então, ele falou que Então, o primeiro, o número do funcionário é um número inteiro, a quantidade de horas trabalhadas também é um número inteiro e o valor que o funcionário recebe por hora é um número com vírgula, ou seja, a gente vai usar float, são números decimais. Ok, vamos abrir agora o nosso Python. Primeiramente, vamos organizar as nossas entradas. Tá, vamos criar uma variável para o número de funcionário. Aqui, ele não especificou qual o número de variável que ele queira, certo? Então, a gente pode inventar. Então, vou colocar número, que significa o número do funcionário, e int input. Ou seja, por que int input? Int porque ele pediu, que as 2 primeiras entradas irão ser números inteiros, certo? O int remete a inteiro. Input para receber o número do funcionário, certo? Tipo 10, 20, tá? São números inteiros, ok? Segunda coisa, a quantidade de horas trabalhadas. Então, a gente vai criar outra variável. Também essa variável vai ser um número inteiro. Então, horas, int input. Opa. Int input. Ok, a gente já definiu, as nossas entradas, O número, que é o número do funcionário, a horas que ele trabalha, a quantidade de horas, e agora o valor, ou seja, quanto que ele recebe por hora trabalhada. Vai ser um número com 2 casas decimais, porque ele fala aqui, ó, no comecinho da nossa entrada, e um número com 2 casas decimais. Por que eu sei? Porque tem a palavra aqui, ó, respectivamente, certo? Então, aqui eu vou colocar valor hora, certo? Eu que estou dando o nome da minha variável, vocês podem escolher a variável que vocês quiserem, certo? Estou colocando aqui esses nomes para ficar mais fácil de me situar no nosso código, tá? Mas vocês podem colocar A, B, C, X, Y, Z, ok? Vocês que decidem. Nesse exemplo, não citam o nome de variável que ele quer, então fica ao critério de vocês, certo? Então, eu criei aqui variável hora e float input. Por que float input? Float a gente vai usar quando são números decimais, certo? A gente vai trabalhar números com vírgulas, que é o salário, que a gente vai calcular logo após, tá? Então, float, ou seja, a gente vai trabalhar com números decimais, por isso que a gente coloca float, não é mais números inteiros. Então, o valor que o funcionário recebe por hora trabalhada, 550, 550 reais, 50 centavos, mais ou menos isso. Ok, agora, aqui, ó, a nossa entrada a gente já fez. Ele quer o valor que recebe por hora e calcule o salário desse funcionário. Como é que a gente vai calcular o salário desse funcionário? A gente vai criar outra variável. E o salário? O salário vai ser resultante do quê? Bom, o salário vai ser resultante da multiplicação das horas e
da multiplicação do valor hora, certo? Então, a gente vai pegar o valor que trabalha o valor específico da hora, né? Tipo assim, uma hora é, por exemplo, R$20. Então, quantas horas que ele trabalhou? Ele trabalhou 100 horas? Então, a gente pega esses R$20 e multiplica por 100, certo? Um exemplo. Então, o salário vai se dar da multiplicação das horas trabalhadas, certo? No Python, a gente utiliza o asterisco para representar a multiplicação, certo? Então, a gente vai pegar as horas e multiplicar pelo valor hora. Ok? Beleza. Até aí tudo bem. Agora vamos correr lá para o nosso print, a nossa saída. Bom, imprima um número. Então, ele quer o número do funcionário, que é a nossa primeira variável, que a gente não fez nada com ela, a gente não multiplicou, certo? Imprima o número e o salário do funcionário, conforme o exemplo fornecido abaixo, com espaço em branco antes e depois da igualdade. No caso do salário, também deve haver um espaço em branco após o cifrão. Ok. Aqui, eu iria usar a interpolação. Uma coisa muito, muito, muito importante de se lembrar que a gente tem que ver os nossos exemplos de saída. Os nomes, né, que eles colocam lá no nosso exemplo de saída. Por exemplo, ele colocou que ele quer que apareça lá no exemplo de saída o nome number. Só que a gente não colocou nenhuma variável com esse nome, né, number. Mas a gente pode colocar aqui, ok? Para sair como o background pede, certo? Para o Python, para o código, né, representar isso. Então, number, que eu vou usar interpolação e porcentagem i. Por que porcentagem i? Porque no lugar dessa porcentagem i vai estar o número do funcionário, né? Ou seja, 20, 25, 50 representa o número do funcionário, então é o número inteiro, certo? Fecha aspas. Agora, porcentagem novamente, é como se um print estivesse perguntando lá para o seu código. Ok, você quer print de qual variável? Como a gente quer o print da variável número, a gente vem aqui e coloca número. Lembrando que depois dessa porcentagem, essa palavrinha, né, deve estar exatamente igual à nossa variável que a gente quer o print, certo? Não é porque que eu coloquei um number lá no nosso print que tem que ser depois o porcentagem number também, tá? Não é isso. Depois do porcentagem, a gente vai colocar o nome da nossa variável, exatamente que está acima do nosso código. Beleza. O número do funcionário a gente já fez, agora o salário. Outro exemplo também, no nosso exemplo de saída, tá? Tá em inglês, então a gente vem aqui e coloca exatamente no nosso código, certo? Na mesma lógica. Bom, um exemplo, um dado importante que ele colocou aqui, que no caso do salário também deve haver um espaço em branco após o cifrão, né? Então, o cifrão aqui, desse jeito que ele pede, né? Igual, volto a reforçar, muito importante olhar o nosso exemplo de saída. Agora, como vocês perceberam que aqui no nosso exemplo de saída tem duas casas decimais, né? Depois do ponto. Então, a gente vai mexer com float, né? Certo? Igual a gente fez aqui, ó, o valor hora. Ok? E no salário, né? Que vai dar um número com vírgula. Aqui ele falou um espaço em branco após o cifrão, ok? Porcentagem novamente, interpolação e ponto 2F, né? Por que ponto 2Fs? Pode perceber lá no nosso exemplo de saída que depois do ponto há dois números, ou seja, 00, né? 75 lá no nosso último exemplo, ou seja, dois números, duas casas após a nossa vírgula, ok? Se ele quisesse 5 casas após a vírgula, a gente ia colocar ponto 5F. Mas como ele só quer duas, a gente coloca ponto 2F, certo? Porcentagem ponto 2F. Então, no lugar desse porcentagem ponto 2F vai estar o número, que é o salário, certo? Que é o nosso print do salário. Fecha aspas, porcentagem novamente. Então, ele quer o print do salário. A mesma coisa que eu falei no print lá de cima. Tem que estar exatamente igual à nossa variável que a gente colocou.
Ok, F5, coloca para rodar. Esse é o exercício 1008. Salve ele aqui. Vou substituir. Importante copiar todos os exemplos de saída, tá, gente? Porque assim, a gente vê, a gente copia, né, os primeiros 2 exemplos, aí chega no último, dá errado, né? Então, vamos ver aqui, vou testar só com um para ficar mais rápido. Então, o número do funcionário é 25 e quanto que ele recebe por mês é 550. Bateu? Bateu. Ctrl C, Ctrl V, lembrando que eu estou utilizando Python 3, a gente vem aqui na linguagem, ó, e muda para Python 3, apaga isso daqui, copia e cola, confere se está tudo certinho, se não está faltando nada. Agora é só ver se está certo. Vamos ver se vai estar certo aqui. E deu certo, então é isso, eu espero que tenham aprendido e até mais. Tchau, tchau!